46 anos, é advogada, mãe da Gabriela e da Maria Eloá. A espera da chegada da primeira filha demorou 4 anos. A segunda chegou recente, no início da pandemia. Uma das suas filhas tinha problema de saúde e passou por cirurgias. Vocês vão conhecer a história de Andréia Nogueira, uma mãe solteira que escolheu o caminho da adoção legal para construir sua família. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Carol, tudo jóia? Gostaria primeiro de agradecer ter aceitado o convite para participar da campanha de adoção do Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Para mim é uma honra e é sempre prazeroso falar de adoção. Conta pra gente como que foi essa decisão de adotar. Bom, eu sempre fui uma pessoa assim muito de família, né? Meus pais assim são casados e tudo mais, e eu queria ter minha família, né? E cheguei aos 38 anos, ainda estava solteira, então eu decidi construir a minha família pelo caminho da adoção. Quando a gente toma essa decisão, geralmente vem uma pessoa ou outra para dar vários conselhos, né? Teve gente que deu conselho para mim fazer inseminação, esse tipo de situação, mas eu não quis, eu decidi mesmo adotar. E me fala um pouquinho sobre as suas filhas. Eu vi que a Gabriela, ela adora imitar os avós e fala bastante. Como que foi o processo de adoção da Gabriela? Bom, a Gabriela, ela chegou para mim, ela tinha 1 ano e 3 meses. A história dela foi o seguinte: a mãe dela teve ela e entregou ela para um casal de idosos, porque ela não quis cuidar, né? E esse casal de idosos ficou com a Gabriela durante 6 meses. Ela adoeceu, foi para o hospital, chegou lá, eles não tinham certidão de nascimento da Gabriela, então ela já saiu do hospital para o lar do bebê. Aí os psicólogos, assistente social foram investigar a vida dela, da mãe, né? E aí elas chegaram ao consenso que a mãe queria entregar para adoção e foi quando ela veio para mim. E como E que a ocorreram? Gabriela é um amor de pessoa, ela é assim a celebridade da internet, as pessoas adoram os vídeos dela porque ela é muito espontânea, muito conversadeira, né? Eu não crio com celular e nem nada, então tem que conversar mesmo, né? E como que ocorreram os encontros? Olha, aí é o seguinte, eles falam que tem uma criança disponível para adoção, se a gente está preparada, se a gente quer adotar, né? Aí, como eu falei, sim, que eu queria adotar, e eles marcam um dia para a gente conhecer a criança. Aí a gente vai no lar, foi no lar do bebê, eu fui no lar do bebê conhecer minha filha, né? E depois eu passei 10 dias convivendo com ela lá. Todo dia eu ia 7 horas, 8 horas da manhã e saía de lá 6 horas da tarde. Só depois que eu dava a janta para ela, dava o banho, porque é necessário essa aproximação da gente com a criança para que quando ela saia dali, ela não sinta tanto, né? Ela já tenha uma pessoa de referência. Então, antes da gente levar a criança para casa, a gente tem que passar por esse período de convivência com a criança, que é bom tanto para a criança quanto para a gente. Andréia, a sua segunda filha, ela foi diferente, né? O processo aconteceu mais rápido, aconteceu durante a pandemia e ela tinha Aconteceu. complicações de saúde. Como que foi para você ocorrer tudo isso? Olha, foi bem difícil essa situação dela ter vindo assim com complicação de saúde na pandemia, porque a história da Eloá, ela nasceu de 8 meses, com 1,8 kg, uma doencinha que chamava enterocolite necrosada, que é como se fosse assim, a tripinha colada. Então, ela usava bolsa de colostomia. E aí, as psicólogas, quando ligaram, assistente social, falaram desse probleminha dela de saúde. Eu era a 14ª da fila de adoção, né? E perguntaram se eu gostaria de adotar ela nessa situação, mas que isso tinha solução, era só fazer uma cirurgia e ela ficaria normal. Eu consultei minha família, todo mundo concordou, porque quando a gente está numa fila de adoção, eu, pelo menos para mim, eu não estou numa loja para escolher a criança mais bonita, a criança mais saudável, porque o que vem para a gente vai administrando com a ajuda de Deus, né? E aí nós aceitamos e ela veio nesse período. Eu lembro que eu precisava comprar um carrinho de bebê, né? E a van ia fechar, porque estava lá no lockdown e tal.
Então era uma correria assim para comprar as coisas antes das lojas fechar. E aí tá, aí ela chegou dia 5 de maio de 2020 para nós, né? E eu fui administrando isso. E chegou um período que eu falei assim, ela estava completando um ano, que é quando ela poderia fazer a cirurgia. E aí eu comecei a rezar, a orar, pedir oração, porque mesmo aquele período ali da pandemia, para você fazer uma cirurgia que não era eletiva, foi muito difícil. Mas graças a Deus, no dia 26 de setembro, eu consegui fazer a cirurgia nela. E ela ficou ótima, é uma criança muito saudável. E eu, graças a Deus, eu dou graças a Deus das pessoas que não quiseram adotá-la antes de mim, porque é uma verdadeira bênção na nossa vida. A princípio, você acreditava que iria adotar e dar conta das duas meninas sozinhas, né? Mas Isso. depois viu que foi importante ter uma rede de apoio. Isso. Olha, no começo eu pensei assim, eu que sou solteira, eu que vou tomar a decisão de adotar. Aqui em casa, o meu irmão e minha mãe sempre foram favoráveis. O meu pai era um pouco contra. Então aí eu adotei, né? Só que depois da adoção, e também já vi pessoas me falando assim: ah, meu marido não quer, mas eu vou adotar, porque eu quero ter filho. Não faça isso, não é assim. A gente sozinha é muito difícil, a gente não consegue. Depois que a criança chega, a gente precisa do apoio da família. E assim, eu tive três redes de apoio, que é, primeiro, claro, é a família. O segundo é o TJ, porque as psicólogas acompanham a gente, elas veem o que está acontecendo, né? Orienta, aconselha. A gente não está sozinha. E aqui em Rondônia tem o grupo Acalanto, ele tem até no Facebook, e as pessoas dividem os problemas, as dores, as alegrias nesse grupo. Então, eu contei com todas essas redes de apoio aí que ajudam muito a gente, né? Na verdade, a gente não é sozinho na vida. Tem uma frase que te incomoda muito. Você fez uma caridade. É. Sabemos que adotar não é um ato de caridade. Qual o recado que você dá às pessoas que têm esse tipo de pensamento? Olha, isso é um preconceito que existe só na cabeça da pessoa, porque quem está vivendo o processo de adoção, quem é mãe adotiva, quem é filho adotivo, só existe o amor. Você adota para amar, para ser amada. E eu digo mais, tem gente que fala assim: "Ah, você vai fazer essa criança feliz". Não, não é só a criança que é feliz. A vida da gente que é mãe transforma a vida da família, meus pais, nossa, parece assim que eles ganharam muitos e muitos anos assim pela frente, de tanta felicidade com as netinhas. Eu acredito que a gente é mais feliz até do que a própria criança. E não existe essa questão de caridade. Se a pessoa está adotando, falar assim, eu vou adotar para fazer caridade, o TJ nem deixa concluir a adoção, porque isso não é motivo para adotar uma criança. Você recebeu propostas para adotar ilegalmente. Mesmo sabendo que o processo de adoção poderia, né, ter sido muito demorado, por que você escolheu a via legal? Eu escolhi a via legal porque ela traz segurança e tranquilidade. Quando o TJ entrega uma criança para você, ela é para a vida toda. Eu não tenho, por exemplo, aconteceu com a minha primeira filha. A mãe dela deu ela para um casal de idoso. O que é que aconteceu? Eles perderam a criança. Então, quando você adota legalmente, você tem direito à licença maternidade, tem a documentação para fazer plano de saúde, para viajar com a sua criança, o seu filho. Então, é uma coisa assim que te traz segurança. Ninguém tira de você, é seu. Entendeu? Então, a pessoa que faz esse tipo de coisa, pega a criança assim, por ser o caminho mais fácil, eu acho que ele traz muito mais preocupação e insegurança para quem faz esse tipo de coisa. Adotar legalmente é sentir segurança na adoção, é sentir que você é mãe para a vida toda e ninguém vai te tirar seu filho. Andréia, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram com a É. seguinte pergunta: o que você perguntaria para um pai ou uma mãe que adotou uma criança ou adolescente? Uma das perguntas foi: qual o melhor e o pior momento entre o dia que decidiu adotar e até hoje? Olha, são dois momentos assim que traz muita alegria para a gente. O primeiro é o encontro, que você vai encontrar sua filha. E depois é quando o seu processo está concluído que você consegue colocar o seu nome na certidão. Esses dois momentos assim são maravilhosos.
Os momentos difíceis, assim, quando o filho da gente adoece, né, que a gente fica muito preocupado, são as dificuldades da vida, mas o amor tudo supera. E qual o desafio comum da adoção? Olha, eu acho que o desafio comum é esse primeiro momento assim de adaptação. Tanto que às vezes tem gente que devolve a criança. Só que quando você toma a decisão, vou adotar, vou ser mãe, você tem que pensar que é para a vida toda, porque você não vai. O seu filho que vai chegar, às vezes as pessoas não têm filho em casa, não é uma boneca que você coloca no canto, fica ali parada, você dá uma comidinha. Não, os filhos têm as dificuldades da educação, para você ter noção. Quando a Gabriela chegou, que ela tinha 1 ano e 3 meses, começou assim a dar birra, né, a chorar muito. E como que eu fui resolver meus problemas? Fui na livraria comprar livro. No começo assim, da adoção, eu comprei 3 livros, li mais de 1.000 páginas sobre como educar a criança, porque eu queria saber administrar aquele problema que eu tinha, que eu estava tendo e que é comum de toda criança, seja o filho adotado, seja o filho natural. É comum esse tipo de situação que a gente vive, né? E a gente tem, diante dos problemas da vida, o que que a gente faz? Busca a solução, né? E se você está tendo algum problema com o filho, seja adotado ou não, a gente vai procurar a rede de apoio, que é os amigos, aqui o grupo Acalanto ajuda muito, o TJ sempre está aberto para ajudar a gente, sabe? Então a gente tem toda essa rede de apoio quando você adota legalmente também. Outra pergunta foi: mãe solteira pode adotar? Com Como que você certeza. costuma falar? E Mãe olha de só, família, né? eu falo assim, logo quando eu adotei, aí as minhas amigas iam me convidar para ir para um barzinho, para um restaurante. Eu falei, gente, vocês me respeitam, porque agora eu sou mãe de família. Só tinha uma filha, eu já era mãe de família. Então, eu, apesar assim, de eu ser solteira, eu me considero uma mãe de família, porque eu construí a minha família com 2 filhas, né? Eu não sou sozinha mais. E mãe de solteira pode adotar tranquilamente. Eu fui e olha, em 2014 eu fiz o curso do TJ para adoção, porque esse curso é maravilhoso. Ele te ensina, te faz ver muita coisa que às vezes você não pensa que aconteceria e tudo. Nesse curso, pra você ter noção, eu era a única solteira, né? E estava ali feliz, porque foi a minha decisão, né? Até aquele momento eu ainda não tinha encontrado alguém para me casar. E até hoje também ainda não. Para finalizar a nossa entrevista, não é uma pergunta. A seguidora, ela pediu um conselho. Andréia, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está na fila de adoção? Olha, eu acho assim que o que as pessoas que estão mais na fila de adoção sofrem é a ansiedade. Então, o conselho que eu dou para a pessoa não ficar ansiosa é que ela pensa assim: eu vou aguardar o tempo de Deus, eu vou aguardar o filho ou a filha que Deus preparou para mim. Porque eu sou assim, creio muito em Deus e eu sei que Deus prepara aquele filho certo para a mãe certa. E às vezes tem gente que quer atropelar, quer ficar ali, não, quero logo o meu, às vezes aquela criança não é nem para ser seu. Então, para você não sentir a ansiedade toda, aguarde em Deus, que Deus tem o melhor e Ele vai mandar aquele filho que é o filho certinho para você e para sua família. Muito obrigada, Andréia, pela De participação. nada. Agradeço de coração. E se você quer conhecer mais histórias emocionantes de adoção, siga o Instagram TJ Rondônia ou clique na playlist Adoção no canal do YouTube TJ Rondônia. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, um abração para todo mundo. Vem cá, já dá um beijo. Pronto. Mãe, que dá vez junto com a outra que fica tonta assim. Tem que dar nas 2 bochechas. Eu ver. Cadê a outra? Pronto, agora.